Bem-vindo ao Ciência Desenhada, o canal que lhe explica ciência complicada de modo simples. Já alguma vez esteve preso numa fila de trânsito? Nos próximos vídeos, vamos usar esta analogia para aprender o que são amperes, volts e watts. Imagine uma fila de 50 carros numa descida. Cada carro tem 5 lugares e está cheio. Está a chover torrencialmente. Nisto, uma pessoa chega e tenta entrar no primeiro carro da fila, mas ela não pode porque o carro está cheio. Então, um dos passageiros do carro decide sair para dar o seu lugar a essa pessoa. Esse passageiro tenta depois entrar no carro seguinte e para ele conseguir entrar, uma pessoa nesse carro precisa de lhe dar o lugar. Isto continua a acontecer até chegarmos ao último carro, o 50º carro, em que uma pessoa sai e, se desejar proteger-se, tem de voltar para o primeiro carro. Notamos aqui nesta ilustração 3 aspectos importantes. Primeiro, notamos que as pessoas estão a saltar de carro para carro apenas quando são como que empurradas por uma pessoa nova que precisa de entrar no carro. Em segundo lugar, nós notamos que as pessoas entram sempre no carro seguinte e não no carro de trás, porque como a estrada é a descer, é mais fácil ir para o carro seguinte, exceto no último caso em que a pessoa teve de voltar ao início. Em terceiro lugar, notamos que os carros nunca saíram do mesmo sítio. Apenas as pessoas é que foram avançando. Com a eletricidade é igual. Todos os materiais são feitos de átomos. E os átomos têm prótons no centro e eletrões que estão em órbita à volta dos prótons. Na ilustração, o carro representa os prótons. E as pessoas dentro do carro representam os eletrões. Alguns materiais, como a madeira ou o plástico, são feitos de átomos que têm eletrões bem agarrados aos prótons. São como pessoas que estão tão confortáveis dentro do carro que não querem dar lugar a ninguém. Mas outros materiais, como o cobre e alguns metais, são feitos de átomos com eletrões que, com facilidade, saltam para o carro seguinte. Agora, vamos analisar cada um dos 3 pontos e ver como nos ajudam a perceber o que são os amperes. Em primeiro lugar, nós observamos que as pessoas saltavam de carro para carro. Da mesma maneira, quando temos uma bateria e temos um fio, uma lâmpada e outro fio, o que acontece é que a bateria envia eletrões para o fio. Esses eletrões, ao entrarem no fio, obrigam os eletrões seguintes a passar de átomo em átomo, da mesma forma como as pessoas passavam de carro em carro. Porquê? Porque cada átomo tem uma quantidade limitada de eletrões que podem estar à volta dos prótons. Se entra mais um eletrão, obrigatoriamente esse eletrão empurra um dos eletrões que já lá estava para o átomo seguinte. E isto faz uma reação em cadeia, até que um eletrão é obrigado a passar para a lâmpada e da lâmpada para o fio até completar o circuito. O segundo ponto que nós observávamos é que as pessoas entravam sempre no carro seguinte porque era mais fácil. Da mesma maneira, os eletrões vão do polo negativo da bateria e dão a volta até ao polo positivo, porque este é o caminho de menor resistência. Em terceiro lugar, nós notamos um aspecto muito interessante. Os carros nunca saíam do sítio, apenas as pessoas. O mesmo se passa com a eletricidade. São apenas os eletrões que saltam. Isso significa que os prótons não saem do sítio. E por que é que isto é tão importante? Porque permite que o fio de cobre mantenha a sua estrutura. E isto é eletricidade. Eletrões que empurram uns aos outros através de um fio. E o que são os amperes? Quando um cientista observa o fenómeno da eletricidade, ele faz muitas perguntas. Por exemplo, ele pergunta-se quantos eletrões é que viajam pelo fio. Voltando à nossa ilustração, imagine que a cada minuto uma pessoa nova tentava entrar no primeiro carro da fila. Isso significa que ao fim de 1 hora tínhamos 60 pessoas novas que teriam entrado no carro. Teríamos, ao longo da fila, uma pessoa por minuto, ou 60 pessoas por hora, a passar de carro em carro. Da mesma maneira, os amperes medem a quantidade de eletrões que passam por segundo num determinado ponto do circuito. E quanto é que é um ampere? Um ampere é igual a 6.2415093 vezes 10 elevado a 18. Ou seja, quando se diz que a corrente elétrica tem 1 ampere, isso quer dizer que se pudéssemos ver os eletrões a passar no fio, iríamos observar 6.24 trilhões de eletrões a passar por segundo. E quanto é
6,24 trilhões de eletrões. Voltando à ilustração, imagine que a cada segundo uma pessoa saltava de um carro para o outro. Quanto tempo levaria para passarem 6,24 trilhões de pessoas? Para responder a esta pergunta, vamos manter em mente que uma hora tem 3.600 segundos e um ano cerca de 31 milhões e meio de segundos. Apesar disto, levaria mais de 197 milhares de milhões de anos para todos estes 6,24 trilhões de pessoas passarem. Para colocar as coisas ainda mais em perspectiva, estima-se que o universo exista há 13,8 milhares de milhões de anos. Isso significa que levaria a idade de mais de 35 milhões de universos apenas para 1 ampere de pessoas passarem. No entanto, todos estes trilhões de eletrões passam por segundo numa corrente de 1 ampere. Isto realmente ajuda-nos a colocar a velocidade dos eletrões em perspectiva. Por isso, da próxima vez que vir uma especificação a falar de, por exemplo, 15 amperes, pense na quantidade massiva de eletrões que tem o potencial de passar a cada segundo por aquele circuito elétrico. Gostou da explicação? Então subscreva para mais vídeos da Ciência Desenhada, o canal que lhe explica ciência complicada de modo simples.